Deu ruim. Pelo visto, Digo não vai mais gravar Potencial, ao menos até o momento em que as coisas continuarem assim. Pra gente entender direito todos os detalhes, nós precisamos voltar um pouco no passado. 1 milhão de inscritos. E pensar que tudo isso começou por causa que eu tava sem nada. Fala aí, 500 mil pessoas, né? Quem diria? Eu já falei várias vezes que eu não acreditava. Olá, pessoas. Estou aqui hoje para apresentar você. Opa, falei. O canal chegou a 300 mil e olha, eu nunca pensei que isso seria possível. Opa, falei. O canal chegou a 200 mil inscritos e isso é simplesmente inacreditável. Olha, esse vídeo ficou maior do que eu esperava e mesmo assim eu não consegui colocar todos. Tudo começou no Potencial 1. Estamos falando de setembro de 2019, mais ou menos. As coisas estavam começando a mudar dali em diante. Eu acho importante dizer, antes de mais nada, que tudo isso é basicamente uma opinião minha, nada disso é confirmado ou algum tipo de vazamento. Na real, é somente a minha opinião sobre a forma em que o Potencial funciona. Quando o primeiro Potencial aconteceu, foi algo surpreendente. Afinal de contas, para você ter um canal divulgado por alguém grande até então, seria apenas sendo muito amigo dele. Então foi algo simplesmente surpreendente ver alguém dando espaço para outro poder mostrar um pouco do que faz. Afinal de contas, todos aqui estão dividindo o mesmo sonho. E além disso, muitos precisam que esse sonho dê certo para conseguir melhorar de vida. Então passou mais um tempo e para surpresa do pessoal veio um segundo Potencial. Na minha opinião, esse foi o primeiro erro. Hoje em dia quase não existe mais pressão alguma para algum youtuber fazer Potencial. Mas como Digo havia sido o primeiro e não existia mais basicamente ninguém fazendo isso, todo mundo começou a cobrar ele. Se fez Potencial nos 100k e nos 200k, tem que fazer nos 300k também. Daí em diante entramos na velha rotina. Então, o pessoal começou a parar de ficar feliz por ver o youtuber que acompanha conquistar uma nova meta e passaram a ficar feliz porque sabiam que tinha uma nova chance de serem divulgados. E então, Potencial 5 chegou e foi o último. Ao menos por um bom tempo, até chegar do Potencial 10 que representaria a marca de 1 milhão de inscritos. Digo não anunciar que haveria um Potencial foi uma estratégia muito boa, ele fez todo mundo esquecer disso por um bom tempo, ao menos até ganhar mais 500 mil inscritos, ou seja, ele teve 500 mil inscritos de paz. Mas chegou o último Potencial. Eu sempre pensei que o último problema do Potencial, na minha opinião, fosse simplesmente a rotina, mas ao meu ver, vai bem mais longe que isso. O grande problema do Potencial do Digo ter acabado é como se fosse um enorme reflexo da comunidade, um aglomerado de problemas e erros que aconteceram. Vamos falar sobre a polarização da internet. Desde o mandato Dilma, a internet aos poucos foi infestada por pessoas exigindo seu posicionamento e querendo que você falasse se você é petista ou não. Chegou ao ponto de até mesmo eu, que não seguia nenhum tipo de grupo político, abrir o meu Facebook e ver que minha antiga timeline, que era lotada de memes somente para eu me divertir, foi trocado por um monte de gente se atacando até a morte. Com o tempo as coisas foram só piorando. Ou você é direita ou é de esquerda, ou você acredita nisso ou naquilo, ou você é isso ou você é aquilo. Sério. A polarização estragou demais a internet, as pessoas não podem simplesmente concordar com partes de ambos os lados de uma discussão. Isso vale para tudo hoje em dia, política, animes, jogos, empresas, marcas de celulares e por aí vai. Sério, a coisa mais comum que tem hoje em dia quando você abre o Facebook é ver as pessoas discutindo por causa de anime. Vocês devem estar se perguntando, esse vídeo é sobre Potencial ou sobre a polarização da internet? E calma que eu chego lá. A verdade é que as pessoas que discutem na internet nunca vão dar o braço a torcer. Não importa o quanto você apresente fatos estruturados e argumentos conclusivos. Ambas as pessoas em uma discussão vão sempre achar vergonhoso perder uma discussão online. Afinal de contas, é uma postagem pública, todos estão vendo, todos veriam você assumindo que mudou de opinião. As pessoas que discutem na internet não querem ouvir o outro lado, elas só querem fazer você ir pro lado delas, custe o que custar. Por isso que discussão na internet nunca leva a absolutamente nada. As pessoas se desgastam para nada, porque ninguém nunca vai entrar em um consenso. Então veio a comunidade de opinião. Originalmente as pessoas comentavam sobre coisas aleatórias do seu dia a dia, ao menos era isso que eu via quando eu comecei a entrar na comunidade. Mas vamos falar um pouco do lado profissional. Enquanto você está fazendo sem ganhar nada, a maioria das pessoas tendem a falar sobre coisas que gostam ou assuntos aleatórios. Mas quando você monetiza o seu canal, cara, aquilo gira uma chave dentro de você. É uma conquista muito difícil. Por exemplo, eu mesmo estou aqui há mais de um ano e até hoje não monetizei o meu canal. Quando essa chave vira, você pensa, ok, já tenho literalmente tudo para ganhar dinheiro e é hora de começar a atrair visualizações. Então foi basicamente assim que começaram a falar sobre qualquer tipo de tema na comunidade. Contanto que fosse chamativo, estava tudo bem. Um ótimo exemplo que se encaixa nisso é o Z, que ele já fez...
Enfim, afinal de contas, quando a torneira começa a pingar água, você quer que isso nunca mais seque. E tá tudo bem, não tem o menor problema em querer dinheiro, em gostar de dinheiro, em querer trabalhar para obter ele. E as pessoas começaram a achar que a única forma de ter visualização era falando sobre tragédia, o que não é verdade. Mas eu entendo, existem diversas variáveis, é um negócio complexo, porque no começo do seu canal, as pessoas não estão assistindo necessariamente porque é você, e sim por causa do seu conteúdo que você está trazendo. Ou seja, se você traz algo chamativo, vão vir mais pessoas. Porém, se você fizer algo muito nada a ver, ninguém vai aparecer. O maior reflexo disso está no meu canal. E eu entendo perfeitamente que nem todo mundo se dispõe a fazer dessa forma, e está perfeitamente normal. Mas, em algum momento, as coisas começaram a mudar, as pessoas perceberam que existia algo mais lucrativo do que falar mal de outras pessoas de fora da comunidade. Essa coisa é basicamente falar mal de quem está dentro da comunidade. Algo que era para ser feito como uma crítica construtiva começou a virar um ataque em massa. Tipo quando criticaram o Tio Sam por causa de um erro na edição. Afinal de contas, vocês viveram bem? Pois é, só os olhos vão entender essa referência. Então, isso fez criar todo um grupo que não necessariamente são amigos, mas criticavam absolutamente tudo. Sendo que na real, todo mundo tem seus defeitos, todo mundo é antipático em algum momento do dia. Todo mundo erra. A visão que se formou na comunidade de opinião foi que as pessoas são extremamente perfeitas e não erram nunca. O erro da grande maioria, na minha opinião, é expor demais o seu lado pessoal. Não adianta falar que você é 100% sincero no seu canal. É literalmente impossível. Você tem suas frustrações, seus problemas, e aposto que a maioria aqui botou um sorriso falso no rosto para gravar em algum momento. A questão é que às vezes é preciso expor uma certa barreira para poder evitar fragilidade, como é o exemplo do Tio Sam. O Tio Sam, ele sempre se mostrou demais na comunidade e as pessoas perceberam o quão isso faz mal a ele e inconscientemente começaram a atacar porque é um alvo fácil, é algo natural de se acontecer com o ser humano. E não adianta falar, não é perseguição. Por mais que eu concorde que sim, tem pontos que são verdadeiramente, genuinamente bons para falar sobre o conteúdo do Tio Sam, ainda assim, a maioria está simplesmente problematizando e sabe que o nome dele dá visualização. A pessoa vai olhar e vai falar, meu Deus, o Tio Sam fez o que agora? Entendeu? E o Tio Sam é um alvo fácil. Ele não revida quase nunca, ele fica parado por muito tempo, ele não fala quase nada, e quando ele fala, querendo ou não leva a nada, não traz nenhum problema maior para ninguém, então as pessoas vão continuar falando. Com tantos ataques sem motivos acontecendo, começou a vir os ataques que realmente tinham fundamentos e motivos, e isso foi simplesmente a coisa que mais fez o potencial do Digo acabar. O funcionamento do potencial é simples, você manda um formulário e reza que se o Digo gostar do seu conteúdo, parabéns. Mas existe um outro lado da moeda. É impossível você conhecer o íntimo da pessoa. Como eu disse, ninguém é 100% sincero nos vídeos. A prova viva desses fatos são esses canais aqui. Voltando para o lado mais profissional, divulgar canais massivamente é uma atitude extremamente boa. Não tem como questionar esse fato, é um ponto sem nenhum argumento contra. Mas às vezes, isso pode dar muita dor de cabeça quando o seu canal é muito grande. Quando você tem apenas 100 mil inscritos, você é apenas um canal em ascensão, querendo ajudar um pouco o seu público. 200 mil? Ok, vai. 300 mil? Beleza, dá pra ir ainda. Após os 300 mil, você deixa de ser apenas uma pessoa falando um monte de coisa na internet com o público e se torna uma marca. Digo não é mais uma simples pessoa carioca que vive no Rio de Janeiro. Agora ele representa uma marca, nada além do Digo. Tudo que ele divulgar e tiver um impacto negativo na internet será atrelado ao nome dele inevitavelmente. Por exemplo, você provavelmente já teve algum diálogo do tipo, ou já viu alguém falar sobre isso, ou alguém já falou assim com você. Nossa, você conhece o Tio Sam? Não conheço. Aquele amigo do Digo que começou com ele e também tem um canal? Ah, sim, conheço. Se você nunca ouviu isso, você provavelmente conhece alguém que acompanhava só o Digo e quando você citou o Tio Sam, ele falou, quem é esse? E você com certeza respondeu, é o amigo do Digo que também grava. É quase que instantâneo, por mais que o Sam não seja mais pequeno, a imagem dele ficou extremamente atrelada à imagem do Digo e não tem mais o que fazer. Então imagine a responsabilidade que ele precisa ter não só com as marcas, mas também com o seu público. Ele precisa apresentar alguém legal, alguém que não traga problemas e alguém que simplesmente some. É por esse tipo de coisa que o Golart é afastado da comunidade. Ele enxerga um monte de gente brigando entre si, um bando de gente fazendo um monte de coisa que literalmente dá cadeia. Que incentivo ele teria pra gravar com um de vocês? E quando eu digo um de vocês, eu me classifico no meio também, viu? Isso só traz dor de cabeça, tanto pro seu público quanto pra sua imagem que pode ser completamente manchada. Depois do caso do Muka Muriçoca, quantas pessoas não foram a público tentando se desvincular ao máximo dele? A verdade é que, na minha opinião, não existe mais potencial do Digo exatamente porque não existe incentivo. A polarização chegou
chegou na comunidade de opinião e não tem mais o que fazer. As pessoas vão tentar destruir as outras simplesmente por, ironicamente, opiniões diferentes. Isso é algo imutável, eu já acreditei muito que existia uma solução para isso, mas é um grande dilema que nunca cheguei em uma resposta. Existem tantas pessoas que na sua maioria são adolescentes, que têm seu canal de opinião com 10 mil inscritos e fazem tanta merda pelo Discord que vocês não têm nem ideia. Muitas pessoas não têm cabeça para isso e infelizmente a maioria delas são pessoas jovens que acham que com a menor relevância que eles têm já podem fazer qualquer tipo de coisa e podem usar isso para conquistar qualquer coisa, se é que vocês me entendem. É algo completamente fora do controle, então não, provavelmente nunca mais vai existir o potencial do Digo e é uma pena. Aquilo era quase como um evento. Não que eu ache que não deva divulgar ninguém, eu jamais pensaria isso, eu mesmo quando crescer quero ajudar muita gente e eu adoraria ser ajudado. Mas como fazer isso sem prejudicar a comunidade e sem se prejudicar? Infelizmente é uma pergunta sem resposta pra mim. É muito legal ver a evolução porque no começo o Digo só apresentava os canais, mas com o tempo ele foi transformando tudo aquilo em de fato entretenimento. Ele basicamente ia interagindo com os vídeos, soltando piadas e conversando ao ponto de você ter aparecido ou não no potencial se tornar apenas um pequeno detalhe. Na realidade, era como se fosse um grande collab em que o Digo juntava vários vídeos e ia conversando como se tivesse tudo sendo apenas um único vídeo. Uma pena que quase ninguém percebeu isso, quase ninguém percebeu o quão divertido foi o Potencial 10 e quase ninguém percebeu que o problema do Potencial ter acabado vai muito além de uma simples rotina. Na real, o problema foi a própria comunidade não só botando pressão, mas também brigando, fazendo merda e causando tumulto, ao ponto de achar um verdadeiro potencial no meio de toda essa guerra ter se tornado uma raridade. Bom, se o Digo assistir isso, eu queria muito saber a opinião dele também, então Digo, se você quiser vir aqui comentar, dar sua opinião, o que você acha, também seria muito bem-vindo aqui. E bom, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Ele com toda certeza ficou gigante e vai dar um trabalhão pra editar, mas vai valer a pena. Acho que consegui de fato expressar direitinho o meu ponto de vista sobre o fim do Potencial. E por favor, comentem a opinião de vocês aí nos comentários. Eu realmente quero saber o que vocês acham disso tudo. Concordam comigo? Não concordam? Tem algo a acrescentar? Fala aí, não tem o menor problema. Vamos conversar, isso é muito legal. Obrigado, pessoal. Eu amo vocês. Tchau, tchau.